Boa noite para você que vai chegar, que está chegando, que vai nos ver hoje, amanhã, outro dia, quem sabe. Seja bem-vindo para você que chegou aqui pela primeira vez e também você que nos acompanha aqui semanalmente no nosso podcast aqui Além do Divã. Tá chegando por aqui a nossa psicóloga que vai participar conosco, Raquel. Deixa eu enviar aqui o convite para você, Raquel. Sua câmera. Aí, ei, boa noite. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. A primeira Obrigada. aqui no, ai, aqui no Além do Divã, José Aldo chegando por aqui. Altieres, boa noite. Raquel, não estou lhe vendo. Não? Não, estou vendo só a tela branca. A câmera Oi. está totalmente branca. Veja se você consegue. Aqui pra mim tá aparecendo. Tá? Pronto, vamos já descobrir aqui se o problema está comigo. Vamos ver aqui o José Aldo. Elisa, boa noite. Ai, José Aldo. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. José Aldo Será que o diz, problema é aqui? José Aldo diz que você está aqui aparecendo, então o problema é com a minha câmera. Tá Então deve aparecendo ela, ser. Fabiola. Tô lhe vendo, tô vendo ela. Tá Eu já normal, Ah, você também, José Aldo. tá normal aqui. Aqui Então, tá passando normal. então o problema é com a minha câmera. Então, pra pessoal, boa mim também noite. tá Sejam aparecendo bem-vindos. normal. Né? Então normal também. Vamos iniciar mais um podcast aqui, o Além do Divã, e hoje teremos como tema a influência dos traumas de infância na vida adulta. E quem está conosco é a psicóloga Raquel Peixoto, ela vai já se apresentar. E também quem está conosco aqui é José Aldo Souza Silva, psicólogo e psicanalista. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Quero agradecer a presença da nossa amiga, né? Sinta-se à vontade e agradecer a presença de todos vocês que estão entrando e que ainda vão entrar. E dizer que é uma honra estar com você essa nosso Além do Divã, que é um programa feito especialmente para você. Lembrando que o Além do Divã ele é uma provocação. Né? Se você quiser mais aprender sobre psicanálise, procure o nosso curso. Se você está passando por alguma adequação na sua vida, procure sua análise, né? Nos procure, né? E desde já mais uma vez é uma honra poder estar com você, com a Fabiola, né? Sinto-me honrado e agraciado em tê-la nesse momento conosco. Então hoje eu quero aprender, quero só mais escutar, aprender mais, né? Ficar mais naquela ali de longe. Sinta-se à vontade para falar, tá bom? Então, boa noite, Fabiola, boa Obrigada. noite. Vamos lá. Raquel, pode ficar à Então, vontade para se apresentar e Raquel, né? dizer de onde é que você está falando. boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, né? Me formei no final do ano passado, mas a minha experiência na clínica se iniciou no início do ano de 2023, né, no início do ano passado, onde eu realizei atendimentos na clínica, no hospital e também no Conselho Tutelar Crianças. Moro aqui no Espírito Santo e quando o José Aldo ele me fez o convite, eu pensei em falar, né, sobre esse tema que é muito frequente na clínica e possibilitar às pessoas que irão assistir conhecimento sobre o tema e que talvez elas possam
reconhecer alguns sintomas, reconhecer que certas vivências na vida delas, né, que certas situações que parecem não ter fim, né, parece aquele ciclo vicioso, que essas vivências podem ter relações, né, com algo que aconteceu lá na sua infância, com algo traumático que influencia a vida desses sujeitos, as escolhas deles hoje. Muitas pessoas acreditam que o que aconteceu na infância fica lá e isso não influencia em quem somos, mas a infância ela é um período essencial para a estruturação psíquica, né? Então, onde a criança vai aprender novas habilidades, a criança vai aprender sobre princípios, sobre valores. Só que essa criança ela não tem maturidade psíquica para entender se o que ela está aprendendo, né, é funcional, é saudável ou não. Então, tudo que os pais estão ensinando a ela toma como normal. Então, se a gente considerar todas as dores, todas as tristezas, frustrações que uma criança tem que ela vai vivenciar e ela não tem um acolhimento, né, de um adulto, ela não tem um entendimento, ela tem que passar por isso sozinho, de certa forma, isso vai influenciar negativamente na vida dela, né, lá na frente. Freud ele vai considerar um trauma como um impacto, né, violento nos órgãos mentais do sujeito e que vai trazer consequência para toda a estrutura psíquica. É importante lembrar que o trauma ele vai se repetir independente do desprazer causado no sujeito, né? Então é o que eu tinha falado, aquelas situações que não parece um ciclo vicioso, causa sofrimento, mas vira e mexe acontece novamente. Lembrei, só que você falou, interessante, lembrei da que Freud chama de pulsão de destino, né? Ele chamou pulsão de destino, que essa pulsão de repetição posteriormente foi mudando, mas no primeiro momento era pulsão de destino isso, né? Que se repetia. Sim. Como se a pessoa tivesse condenada a isso, né? Exato. E a gente pode considerar o trauma a negligência, o abuso, seja ele psicológico, sexual, a falta de afeto. A gente pode considerar a perda de um objeto querido, não somente a perda de um ente querido, né? Porque a criança, quando ela perde um objeto significativo, é como se ela estivesse passando por um processo de luto, assim como nós, né? O luto, ele não se refere apenas à perda de um ente querido, mas tudo que for significativo para o sujeito, né? Então, a perda de uma casa em uma enchente também é um processo de luto, né? Qual era a representação que essa casa tinha para o sujeito, né? Era um sonho, né? Era as fotografias que talvez tinham um significado importante e se foi. Então, é importante acolher a criança, passar por esse processo junto com ela, porque ela não tem entendimento, mas ela está vivenciando isso. E cada sujeito, ele vai vivenciar o trauma, né, de uma forma, da sua forma. Cada sujeito tem a sua singularidade, então vai vivenciar e ter os seus sintomas de acordo com o que ele viveu, né? De acordo com tudo aquilo que ele traz consigo. Eu pensei da gente falar um pouco sobre algumas temáticas, né, e discutindo, então começar a falar um pouco das relações problemáticas na família. Como eu disse, a criança ela nasce para aprender, né? E então, se a gente considerar uma criança que nasce em um ambiente familiar totalmente disfuncional, permeado por brigas, discussões, separações, é provável que essa criança vai entender que esse padrão familiar é normal,
né? Então, quando adulto, que essa pessoa se relacione de maneira saudável com alguém, possa ser que inconscientemente isso gere um incômodo para ela, né? E aí ela busque brigas que vai gerar ali o afastamento. E por mais que isso cause dor no sujeito, é um lugar confortável para ele, inconscientemente, né? Freud ele vai falar sobre as escolhas amorosas das mulheres, né? Que as mulheres escolhem o seu parceiro amoroso com base no modelo de pai, né? Ou os colocam nesse lugar de pai e não satisfeito, né? Acaba repetindo os mesmos maus relacionamentos que eles tiveram com suas mães, né? É aquele famoso dedo podre que muita gente fala. Ah, eu só me relaciono com homem que trai, homem que são estáveis emocionalmente. Então, analisar, né, o que inconscientemente é o ideal para essa pessoa, qual é o objeto de amor que essa pessoa busca, porque nós vivemos em busca de um objeto amado. E, na verdade, a busca por esse objeto, na verdade, é reencontrá-lo. Porque quando falamos que encontramos o amor, na verdade, nós reencontramos, porque esse amor já foi vivido, né, lá na nossa infância, lá atrás. Então, a gente está vivendo esse amor que não pode ser vivido nem em sua essência, então ele é vivido agora na ordem do mítico. Então, analisar, né, todas essas influências que essas relações disfuncionais podem causar. Mulheres que tiveram pais, por exemplo, que não demonstraram afeto, e aí se envolve com homens que são instáveis emocionalmente, homens também que não demonstram, né, e acaba repetindo esse padrão. Aí a gente também pode pensar na rejeição ou abandono, lembrando que o abandono ele pode ser tanto o abandono concreto, né, a separação de uma mãe ou de um pai, ou a perda, mas também a sensação de, né, ser abandonado, que pode se dar quando, por exemplo, uma criança, os pais levam ela para a escola e acabam esquecendo o horário de buscar, né? E aí aquela criança fica lá, meu Deus, os meus pais me esqueceram aqui, né? Então fica aquele sentimento de abandono. Mas se isso foi, né, repetidas vezes, várias vezes isso aconteceu, isso pode sim gerar um trauma de abandono nessa criança. E aí é uma criança que talvez procure nas outras pessoas preencher esse vazio, né? Esse medo de ser abandonado de novo, né? Medo de ser abandonado a qualquer momento, né? E pode se envolver em relações até tóxicas, né? Porque tem medo de ser abandonado. A gente também pode pensar em algumas frases, né? Que geram o medo de abandono. Como, por exemplo, quando uma mãe está sobrecarregada e acaba falando para a criança que um dia ela vai embora da casa e quer ver como que esses filhos vão lidar sem ela. O que essa frase está sinalizando? Que a qualquer momento ela pode ir embora, né? Então gera o medo de ser abandonado, né? E essa criança vai crescer com medo muitas das vezes de desapontar o outro, né? Medo de perder, medo de ser abandonado. Então, muitas das vezes, se a gente também pensar na questão da rejeição, né? Onde os pais, eles não demonstram afeto, eles são ausentes, tem a questão do abandono. Uma criança não tem maturidade psíquica para entender
que o que aqueles pais estão fazendo dizem muito mais sobre eles do que sobre a criança em si. Então, a criança ela não vai deixar de amar os pais ou odiar os pais pela falta de afeto. Ela vai achar que o problema está nela, né? Ela vai achar que ela não é boa o suficiente, ela vai achar que os pais não amam ela porque ela tem algum problema, né? Então, aquela pessoa que tenta arrancar do outro aquilo que os pais não o deram, né? Tentativa de preencher aquele vazio, né? A gente também pode pensar, né, em como a invalidação dos sentimentos pode influenciar negativamente na vida adulta. Quando uma criança vivencia algo novo, como é tudo muito novo, né, tudo novo, e, por exemplo, ela vivencia algo na escola que é muito significativo para ela e ela chega em casa e quer contar aos pais. E aí os pais estão super ocupados e ignoram o que aquela criança tem para dizer, né? Então, repetidas vezes acontece isso e aquela criança pode crescer com uma carência, né, afetiva e tentar buscar em relacionamentos o que ela não teve dos pais, né? Aquela atenção. E aí ela pode ter relacionamentos disfuncionais, pode ter relacionamentos abusivos e até mesmo, né, se tornar o abusador da história, que ela pode querer ter o controle, né? A gente também pode pensar quando uma criança chora, ela chora porque ela está sinalizando algo, né? Ou ela está com alguma dor, ou ela está demandando algum afeto, algum cuidado, e aí o adulto pede para essa criança parar de chorar, né? Engole o choro, eu vou te dar um motivo para você chorar. E aí o que acontece é que essa criança vai entender que o que ela está sentindo não deve ser validado, né? Não é importante. Então, talvez aquela pessoa que vai reprimir, né? Vai reprimir o choro, vai reprimir o que ela sente, né? Vai ter dificuldade em se expressar. E isso tudo vai afetar o indivíduo em várias áreas da sua vida, né? Tanto nos relacionamentos, tanto no trabalho, tanto até com a comida, né? Então vai gerando vários. O trauma vai se repetindo, na verdade, né? É muito interessante Igual. pensar, importante nós entendermos também que isso seria o trauma, né? Etimologicamente falando, o trauma ele é uma ferida. Sim. Uma palavra que vem do grego que significa ferida. E que na medicina está muito relacionado com lesões no organismo, né? Causadas por fatores, podemos dizer assim, fatores externos. Já no plano psicopatológico, ou no plano da psicopatologia, o trauma seria, como você falou anteriormente, um acontecimento. Esse acontecimento que rompe, podemos dizer assim, radicalmente com o estado de coisa do psiquismo da pessoa, provocando assim uma espécie de desarranjo em nossas formas em nossas formas habituais, né, de funcionar e de compreender as coisas, aí levando nós levando o sujeito a um árduo trabalho da construção de uma nova, podemos dizer assim, ordenação do mundo. E aí me lembrei quando você disse dessa compulsão à repetição, e essa é a tentativa de encontrar esse objeto perdido, de encontrar e reencontrar esse prazer, né? Como forma também de evitar o desprazer. Isso é uma
tendência, pode dizer que é uma tendência fundamental do psiquismo. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes ocorre que o que domina de tudo isso é a própria compulsão à repetição. A própria compulsão à repetição, que Freud chamou também. Travou? Travou para mim. Eu não tô vendo vocês dois, mas travou também para mim o áudio de José Aldo. Para mim só travou o José Aldo, o áudio. Que era algo inseparável. E também é importante nós ressaltarmos que o trauma psíquico para Freud, e Brauer, primórdio da psicanálise, designava simplesmente não só um acontecimento, mas ocasionava algo que determinante, podemos dizer assim, que esse trauma se tornou algo determinante, que se tornou patogênico. Ou seja, há uma ocasião em que houve, podemos dizer assim, uma cisão psíquica, com consequente formação de um corpo, como se entrasse um corpo estranho no psiquismo do sujeito. Né? Algo estranho. Né? E a primeira experiência que nós vamos ter, como você falou bem, é de experiências com essas figuras parentais que são fundamentais, podemos dizer assim, para o resto de nossas vidas. Por isso, Freud vai dizer uma frase muito atual e muito bombástica, que eu acho que tem muito a ver com o que você está trazendo, é que a criança é o pai do adulto. Não pode dizer a criança é o pai do adulto, Freud está tentando, ele está dizendo para mostrar que tudo que o homem será, tudo que o homem será, tudo que foi desenhado ou delineado nessa infância, nas primeiras relações com um pequeno outro, com os que cuidaram dele, tudo isso é importante, como você falou anteriormente. Tudo isso verbera, porque essa criança amanhã é um adulto. Então, e aí nós vamos entender também as fantasias também que vêm recobrir todos esses acontecimentos traumáticos da infância. Da mesma forma como, podemos dizer assim, a sociedade constrói lendas que preenchem o lugar de sua história esquecida, assim também a fantasia vai preenchendo essas lacunas em nossa vida, né? Preenchendo esse vazio, esse furo. É muito interessante essa colocação. E quando Freud fala isso, que a criança é o pai do adulto, o pai do homem, é muito importante nós entendermos que esse trauma, essa ferida, né, que está ali no psiquismo, podemos dizer, esse algo que rompeu, né? Esse algo que esse acontecimento que rompe radicalmente um estado de coisas do psiquismo do sujeito, que provoca esse desarranjo. Isso é muito importante. E é importante, como você falou anteriormente, a questão da repetição, de recordar, repetir, elaborar. Aquilo que eu não consigo elaborar, recordar, o que é que eu faço? Eu repito. E não me dou conta que a minha vida, aí é importante uma análise. Eu não estou me dando conta que a minha vida está sendo apenas projeções, né? Porque o eu é determinado por imagens de outras pessoas, é um espelho de outras pessoas, e que muitas vezes eu estou projetando outras pessoas no mundo, outros acontecimentos, algo na minha vida que eu estou sendo apenas repetindo uma historicidade do outro em vez de viver a vida. Eu gosto sempre de dizer que tem muitas pessoas que existem, mas não vivem, porque estão nessa repetição, nessa compulsão que Freud chamou de destino, né? Que posteriormente ficou denominado de neurose de destino. Né? Que aí, como você falou
esse dedo podre, eu não tenho sorte, eu não tenho... mas esquecendo que ele também, ele mesmo está produzindo isso também, tem que dar conta. Porque ele não é vítima. Ele também participa desse processo. Então ele é tão Sim. preocupado quanto o outro. Só que nós, seres humanos, culpabilizamos o outro de que aceitávamos realmente a nossa culpa. Né? Então isso é muito importante. A Raquel trouxe uma coisa muito interessante. Muito interessante isso. E aí o sujeito vai tentando encontrar e reencontrar prazer, com uma forma de evitar o desprazer, que isso é uma tendência fundamental do psiquismo, mas o que às vezes domina o sujeito é o desprazer, é a compulsão à repetição, é o sofrimento, que nós chamamos de gozo. Essa satisfação do desprazer, do sofrimento, onde a pessoa está muitas vezes preso a esse gozo e não quer soltá-lo. Né? Amor e sofrer, né? Isso. Né? E aí isso permeia todas as nossas relações. Né? Sim. Você trouxe exemplos belíssimos e que permeia todas as nossas relações e que nós não damos conta disso. E às vezes você escuta muito isso no divã, você vê pessoas dizendo no lugar, minha vida não deu certo, tudo está errado, eu tento isso, mas parece que tem algo que está me puxando para baixo. Mas no fundo, também ele é responsável por isso. E aí é importante que o sujeito, nesse momento, venha mergulhar para dentro do seu inconsciente, fazendo uma análise, né? Para sair desse nó da repetição, desse automatismo, como Lacan diz, da repetição, e tentar fazer algo novo com esse sintoma, pegando esse sintoma, transformando ele numa invenção nova, em um sintoma, algo novo. Não ficar preso nessa área movediça da repetição. Sim. Ficar isso repetindo. É importante, repetindo, e você vê muitos amigos, pessoas que a gente conhece em alguns lugares que a gente anda, e no consultório a gente vê muito isso. Muito. Né? Muito isso, e a pessoa está querendo sair, principalmente nós estamos falando de trauma, como eu atendo muito paciente com problemas de abuso, né? E aí você vê muito paciente, quando eles estão indo bem, mas parece que eles se rasgam, parece que o prazer, o desprazer, o sofrimento é maior do que essa oportunidade de alcançar algo novo, de dar um salto novo. Né? Aí é quando até para de ir. E aí muitas vezes está indo bem, e aí ele para bem ali, porque a compulsão, a repetição é uma maneira do sujeito rematar, Fábio, aquilo que se perdeu, de voltar de novo àquele primeiro lugar, como se fosse fazer pazes consigo mesmo de novo. Sentir aquele mesmo gosto, aquele mesmo prazer, reencontrar e reencontrar esse prazer, mas que no fundo, causa o desprazer. E aí você vê Causa sofrimento. e na vida de muitas pessoas que a gente conhece. Por isso eu disse que tem pessoas que não vivem, só apenas existem, mas não vivem, porque estão mergulhados na areia movediça da repetição e não querem sair. Mas também isso é algo inconsciente. Por isso que é importante, você que está passando por isso, é importante que você busque uma análise. Sim. Se tua vida está sendo uma repetição do teu pai, da tua mãe, da tua infância, é bom você analisar. Esse que eu coloco na minha frente, ou essa que eu coloco na minha frente, será que são apenas projeções minhas? Porque o ser humano ama aquilo que é espelho. Eu amo aquele que melhor reflete a minha imagem. Isso é uma das máximas do amor. Eu amo aquele que melhor reflete a minha imagem. Estou buscando meu pai, minha mãe, o algo. E aí é importante nós entendermos isso, para que nós não colocamos o outro nesse lugar de pai, nesse lugar de mãe. Né? Isso é importante. Exato. E a infância, como o Freud fala, a criança é o pai do adulto, é o pai do homem. E muitos traumas estão ali. Cabe você também analisar a sua vida. Por isso que a psicanálise tem um poder que se diferencia das outras, vamos chamar abordagem,
Porque a psicanálise ela vai nesse mergulho no inconsciente, vai lá na profundeza. E aí, quando você começa a entender, aí você vai. Por isso que muitas pessoas perguntam, quando a pessoa começa a fazer análise, ela se separa, não é? Não é? Se separa, porque vai vendo muita coisa que, poxa, agora eu estou me dando conta, né? Então é muito importante esse mergulhar no inconsciente. É fazer Passa a palavra o para paciente, é fazer o paciente descobrir algo que ele já sabe, né? Mas ele não sabe que ele sabe. isso. É um saber não sabido. Ou Exato. saber que nega se conhecer, nega saber. Né? Principalmente os histéricos que sofrem de não querer saber, sofrem de reminiscência. Né? Então é importante isso, Fabíola, Raquel, a pessoa não entrar nesse gancho dessa compulsão à repetição, procurar analisar até que ponto a sua vida está sendo um protótipo, até que ponto os seus amores estão sendo um protótipo da infância. Até então, essas pessoas que estão na sua frente não estão sendo apenas objetos infantis que você moldou, está colocando, porque eu amo aquele que melhor me inspira, que melhor reflete a minha imagem. Né? Isso é importante nós entendermos. E aí a psicanálise ela é importante porque ela nos tira as ilusões, ela nos tira os amuletos. E muitas vezes a pessoa prefere viver com ilusão, como Freud disse, a pessoa precisa de ilusão, né, para sobreviver. E a psicanálise ela tira tudo isso. Né? É importante. Mas também você tem um salto. Né? Fique à vontade. Aqui, ó. E aí, quando tira, vem a angústia, né? Angústia. E aí, lembrando também, estava dando uma lida, algumas coisas, psicologicamente falando, existem alguns traumas também. Existem alguns tipos de traumas, como, por exemplo, o trauma agudo, né? Que seria, trauma agudo seria uma espécie de sofrimento intenso que acontece depois de um evento, de um acontecimento. Mas só que esse trauma agudo, a sua reação ela é muito curta, de duração muito curta, porque ela não acontece de uma forma de várias vezes. Por exemplo, nesse trauma agudo, tem a ver com sentimentos. Por exemplo, você bateu no carro, numa moto, caiu, então você fica com aquele trauma, né? Medo de dirigir, medo de andar de moto, quebrei a perna, bati. Ter aqueles pequenos traumas, né? Micros traumas. Né? Um Então, estresse exemplos também. pós-traumático. Outros exemplos também são aquelas. O, sexual. Né? Então, e tem os traumas crônicos, né? Esses traumas crônicos que podem surgir de momentos que se repetem e que se prolongam, né? Crônicos se prolongam. Assim sendo, poder desse tipo de trauma pode se desenvolver, podemos dizer assim, para lidar com, por exemplo, perseguição, negligência, abuso e violência. Né? Se desenvolve nessas áreas. Né? Então é muito importante isso numa linguagem mais psicologizante. Né? Mas é importante nós trabalharmos disso, porque, por exemplo, o trauma, essa ferida, por exemplo, a pessoa, agora eu quero tocar um tema muito importante, é a questão do abuso. Está tendo leis aí, né, contra o abuso, que a mulher tem que se matar criança, por exemplo, ela pode ter o dobro de pena, não é isso, do estuprador. Só que tem que entender que, tem alguém aí, que ninguém Eu tô. é a favor do aborto. Isso aí é uma ideia de direito. O cara é a favor do aborto. Não, ninguém é a favor disso. Mas aí vamos entender. Eu, outro dia, eu estava no hospital. Estão escutando? Tô. Sim, sim. Eu estava no hospital quando eu me deparei com uma mulher, praticamente ela tinha em torno de 50 anos. E aí eu dei a escuta com ela lá.
e ela estava com o rosto inchado, que estava inchando. E eu perguntei o que foi isso, o que está acontecendo? O rosto está inchado. Aí ela, não, é porque eu passei por depressão, e aí eu deixei de tomar remédio, eu passei depressão, minha depressão, o meu corpo ficou paralisado, não sentia mais meu corpo. E aí eu pergunto, mas essa depressão teve alguma causa? Teve algo mais profundo aí? Ela ficou assim, e ela já é uma mulher madura, 48, 50 anos, e aí ela começou a chorar. Começou a chorar. E aí eu entendi. Ela, depois, posteriormente, ela disse que foi abusada sexualmente. Ela foi abusada sexualmente. Aí você imagina uma pessoa que tem 50 anos, que foi abusada sexualmente, e que está com todo esse sintoma físico, por não conseguir elaborar em palavras, por não conseguir falar, e aí estava atrás também de medicamento psiquiátrico para poder minimizar, que o cérebro dela ficou parado, que também não deixa de ser um sintoma histérico, né? Vamos pensar nisso. E aí eu fiquei pensando, poxa, uma mulher dessa, já amadurecida, com toda essa idade, 48, 50 anos, está tão fragmentada, tão ferida, daí o trauma significa ferida, e tem toda essa somatização corporal, e aí, posteriormente, ela me disse que o filho dela também foi abusado sexualmente, e ela disse que não conseguia mais, ela tinha vergonha de falar. Eu disse, não, pois aqui é o lugar da fala, aqui é o lugar da fala. Talvez se você tivesse trabalhado isso mais tempo, seria melhor, porque você recalcou muito isso e somatizou. E aí você analisa isso. Agora imagine uma pessoa que foi estuprada. Agora imagine se você tivesse um filho desse estuprador. Como se já não bastasse essa ferida, essa agressão contra o corpo, porque o estupro é uma violação contra o corpo do outro. Porque caracteriza estupro aí, eu violar o outro, ou eu ir contra o desejo e a vontade do outro. Isso caracteriza estupro. E uma mulher dessa, eu vi o quanto, e isso eu tenho atendido muito na minha clínica. E eu vejo o quanto gente tem pessoas que daí a favor, que a mulher tem que ser como se já não bastasse esse trauma, essa ferida, que tem carregando essa pessoa. Quanto tempo essa pessoa vem carregando essa ferida, tendo problemas psicossomáticos no corpo, somatizações, conversões corporais, fruto de um abuso, de um trauma, dessa ferida que ainda não foi taponada, que não foi passado nenhum curativo. Vamos pensar assim, que não foi passado nenhum curativo. É uma bomba atômica na mente de uma mulher dessa. Como se não bastasse ela, e ainda um filho, e ainda tem pessoas que querem defender isso, lembrando que ninguém é a favor de aborto. Tem uma teoria de... Depois eu posso até falar sobre isso, Fabíola. A teoria de John Locke e a teoria de Aristóteles, que são as duas teorias que estão embasadas na questão do feto do aborto e do não aborto. Porque para John Locke, vou até deixar um pinguinho aqui, para John Locke, né, que foi um grande filósofo, um grande pensador, um grande político, vamos pensar assim, né, liberalista, ele dizia que o sujeito o indivíduo só passa a ser indivíduo a partir do momento em que ele usufrui, conjecturando, do seu próprio pensamento. Então, se eu não penso, então eu não sou ainda um indivíduo constituído, porque eu só sou indivíduo constituído a partir do momento que eu usufruo do meu sentido, da minha razão. Está claro isso? A partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, eu me responsabilizo pelos meus atos. Que eu não sou mais uma pessoa que eu não sei o que eu faço. E aí ele diz que esse é um verdadeiro indivíduo, porque ele se torna indivíduo a partir do momento que pensa. Já Aristóteles vai dizer que o sujeito é apenas um ato que vai se tornar
uma potência que vai se transformar posteriormente. Então, são essas duas teorias que explicam essa questão do aborto. Uns conservadores e o outro mais liberais. Aí surgem os conservadores e os liberais, mas todo está fundamentado, alicerçado nessas duas teorias. Porque o feto pode se tornar ainda um ser. É isso que Aristóteles vai dizer, o ser com potencial. Mas não é um indivíduo, no contexto, só passa a ser indivíduo a partir do momento que eu fui de seu pensamento, de suas ideias, de sua entidade do pensar, da sua razão. Então, no contexto de Locke, o indivíduo é isso aqui. Ele só o feto é isso aqui. Ele só passa a ser um indivíduo a partir do momento em que ele usufrui do seu pensamento. Está claro isso? Essa é a sua teoria. Só que Aristóteles vai dizer que esse ato vai se tornar uma potência. Voltando, o trauma, essa palavra que é uma ferida, e aí eu fiquei analisando aquela mulher, e ouvi, olhei, o quanto esse trauma, essa ferida, né, que rompe com o psiquismo do sujeito, levando o sujeito a esse desarranjo, né, desorganizando, desestruturando toda a vida da pessoa. Então é importante analisarmos isso, essa PL, analisarmos, porque quem passa, é como diz Albert Einstein, todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. E aí você vai ver os maiores pregadores contra isso são os que mais cometem aborto. São os que mais fazem, e isso vai respingando mais no pobre, no negro, que vai ser os maiores prejudicados com essa lei. As crianças pobres, as crianças negras, que vão ser mais prejudicadas porque o estuprador vai te dar direito de usurpar, usufruir do corpo dessa pessoa. E aí, como se já não fosse, como se esse trauma já não fosse suficiente, eu ainda tenho que carregar o fruto desse indivíduo dentro do meu corpo por 9 meses. Eu não estou dizendo que estou a favor de aborto, porque ninguém é. Mas é importante que nós poderíamos entrar. Raquel, é o debate, Fabiola. Porque vocês que são mulheres, vocês sabem, às vezes, eu assisti um filme outro dia, a mulher não estava mais querendo o marido, e o marido a estuprou. E ela banhava, vai arrancando o couro do corpo, se cortando. Isso o próprio marido, pelo simples fato de não ter querido ter relação com ele chegou embriagado e pegou ela à força e estuprou. O próprio marido, que tem filhos, tem tudo. Agora imagine um estranho, porque estupro é essa violação. É ir contra o desejo do outro, é ir contra a vontade do outro. E aí você analisa, e aí os homens, esses que querem isso, dão legalidade para pedófilo, vai dar legalidade para estuprador, para tudo quanto. Porque eu não posso ter minha filha bonita, que o pedófilo agora vai ter o direito de estuprá-la. Eu não posso mais nem me vestir como eu gosto, porque eu estou incitando o outro a me estuprar. Que é esse discurso que reverbera que a mulher é a culpada. Que a mulher é a culpada sem se vestir. E aí uma lei, podemos dizer assim, maldita, e que infelizmente eu fico mais danado, é que parte de uma pessoa que deveria ter o amor, pregar a justiça, uma lei que vem de um pastor, que diz ser mensageiro de Deus, que se diz ser profeta de Deus. Eu acho que eles leram a Bíblia de cabeça para baixo. Eu acho Se a que gente eles não continuar, conheceram Jesus Cristo. É um tema, porque nós estamos falando de traumas, e traumas, eu queria deixar essa ligação, trauma é essa ferida, esse acontecimento que rompe radicalmente com o estado de coisa do psiquismo do sujeito. E eu me coloco aqui no lugar das mulheres também. Não é fácil
uma mulher carregar fruto de um estudo 9 meses, e às vezes a mulher passa angústia, mal está carregando. Carregando um fruto de um filho não amado, não desejado, não querido, o pior, fruto de um estupro. É importante, Raquel, Fabiola, esses temas se trabalhados, porque isso é um trauma. Falei da experiência de ter atendido essa mulher com 48, 50 anos de idade. Eu vi como a mulher estava ferida, fragmentada, chorando compulsivamente. Quanto tempo foi esse trauma? Quanto tempo que não faz que ela foi abusada? Ela era praticamente adolescente. Adolescente, ela carregou isso até os 48, até os 50 anos. E agora toda essa sintomatologia está reverberando corporalmente. Para você ver o tamanho do trauma dessa ferida, desse algo que rompe o sujeito, que chacoalha o psiquismo do sujeito, que provoca desarranjo no psiquismo desse sujeito que passa por isso. Então, deixa aqui minha indignação, né? Acredito que, lembrando bem, tendo bem claro, que ninguém é a favor de abuso. É preciso analisar, tentar. Porque uma coisa é o filho pobre ter uma mãe novinha. Outra coisa, eu quero saber que esse filho de papaizinho, ricos, que já mostraram alguns dados, e os maiores abudistas são esses caras. Entende? Para não ser visto. Leva para as clínicas particulares. Eles não falam isso. Mas estão lá defendendo que a passou. Que a menina crê. Mas quando está com filho, com alguém dele, ele não. Vai para os outros. Para o meu, não. Entendeu? Então, gente, é isso. Raquel, quiser comentar, Fabiola, o abuso, ele é um trauma extremamente destrutivo, né? Ele muda a forma como a pessoa se vê, ela muda a forma como o sujeito vai enxergar o mundo, né? E aí você imagina uma criança, né? Que geralmente os casos de abuso na infância na minha clínica. É uma coisa muito... são por abusadores próximos, né? Então, não vai ser, muitas das vezes, um desconhecido. Vai ser um vizinho, um bonzinho, ou um tio, o avô, o pai, ou seja lá quem for, uma pessoa próxima que deveria cuidar e acaba violando essa criança. E aí, pior, eu acho tão pior quanto é quando o adulto, em vez de validar o que a criança está dizendo, ela não acredita, né? E aí ela acaba, muitas das vezes, a criança tendo que vivenciar aquilo sozinha, né? Os pais não validam, né? E aí é um adulto que vai ter uma relação, dificuldade em ter relações saudáveis, vai ser aquele adulto desconfiado, né? Aquele adulto que pode ter uma sexualidade mais aflorada ou mais reprimida, não sentir nem desejo. Tem casos também de pessoas, né, que entendem que só vão conseguir ter alguém se entregar o seu corpo ou se fizer algo que não gosta, né? Você ia falar alguma coisa? Interessante porque, assim, as pessoas que passam por tais traumas, elas têm algumas reações físicas, elas têm dor de cabeça, elas têm, muitas vezes, fadiga, elas têm, o que eu estou atendido, muito tipo com esse sintoma, dor de cabeça, fadiga, coração acelerado, estresse, nervosismo, desmaio frequente.
Eu sempre tenho atendido pacientes que passaram por esse trauma, que tem toda essa sintomatologia, né? E aí você vai perceber que, dentro da minha clínica, eu percebi que a maioria das que passaram por esse trauma de abuso na infância tem toda essa sintomatologia. Só que um desmaio, outro de treme, outro coração acelerado, outro tem pânico, outro tem... Não, isso aí é apenas um dos sintomas, mas tem vários sintomas. Para você ver que esse trauma deixa uma marca indelével no corpo, né? Tem uns que se cortam, meninas que se cortam muito, né? Essa angústia que ela não consegue nomear e tem que encostar com uma forma de esvaziar essa angústia. É como se essa angústia estivesse suspensa no ar e ela não soubesse fazer e se automutila. Pode também desenvolver aquela mania por limpeza, né? Sim, Tentar limpar o externo, porque inconscientemente acha que o corpo tá sujo. sim. Eu tive uma paciente que a mão dela, carne viva, de tanto ela toda hora se limpar. Toda hora se limpar. Toda hora, a mão dela viva. Se ela chegasse, por exemplo, você está lendo uma coisa que ela chegasse, você pegou no copo, ela pegava e ia lavar. Toda hora, toda hora. Ficou tipo esse toque, né? Em torno, né? E aí ela tanto esfregar. Porque parece que chega aquele momento de angústia que ela esfrega, como se tivesse limpar isso na cabeça. Você pegar aquela roupa que deve tirar aquela nó, daquela ferida, aquela mancha. E aí acaba ferindo tanto como. Entende? Isso é seríssimo. Não é brincadeira. Não é brincadeira isso. Quem atende, que convive, eu tenho vivido muito isso também aqui, eu sei o quanto isso é bobagem para vida do ser humano de uma mulher. A pessoa não tem nem a missão. Quando você escuta o tamanho da angústia, o tamanho de. E às vezes até psicotismo, delírio. Né? Então é um caso que a gente tem que ser debatido. A sociedade não pode aceitar isso. Só reforçando mais uma vez, ninguém é a favor de abuso. Ninguém é a favor. E precisa a gente entender que há casos de casos. Como é que uma menina de 12, 13 anos, Raquel Fabiola, vai ser mãe? Correndo até um risco de morrer, porque a barriga dela não está preparada nem para ter um bebê. Como é que outra criança vai cuidar de outra criança? Mas aí eu crio, aí a criança também que nasce vai ser o quê? Também rejeitada, não amada, sofrer também depressão, sofrer um bocado de problema, de trauma também, porque uma sensação muito ruim, eu já tive também paciente que só porque os pais o abandonaram quando é criança, pessoas que uma senhora de 70 anos, 60 anos, 60 a 70 anos, traumatizada porque a mãe dela deu ela para outra pessoa criar. E ela chorava como um bebê. E ela dizia, mas por que minha mãe não me criou? Por que minha mãe não quis? Não, mas é porque ela era pobre. Não importa ter eu comer de farinha, pão, chibel, café, mas eu queria estar com minha mãe. Olha o tamanho desse trauma. Uma pessoa de 70 anos de idade. Para você ver o quanto que teve uma pessoa dessa que chega no consultório, que já viveu uma vida, mas a ferida, esse trauma, a ferida está lá. Que é preciso trabalhar e choram. Porque ele se sentiu rejeitada, como você falou, se sentiu rejeitada, não se sentiu amada. Agora imagina uma pessoa criar um fruto do estupro. Será que a pessoa, a mãe vai... Será que é outro trauma também que está surgindo ali? Poderemos até fazer uma temática futuramente sobre isso, Fabio. Muito atual.
Eu me calo por aqui, eu só falo para a Raquel, acho que era isso. Eu me estendi demais. Mas eu acho que conseguimos passar um pouco, né? Muitas vivências que tivemos deixam marcas na nossa vida que vão ser repetidas e precisam ser elaboradas, né? Então, para todo mundo que sofreu algum trauma, algum abuso, algum abandono, rejeição, e hoje vive relações disfuncionais com as pessoas, com o trabalho, com a comida, né? Uhum. Reconhecer que precisa de ajuda, trabalhar na terapia, né, na análise, a reconstrução, né, dessas crenças, né, do que você acredita, tentar encontrar a raiz, né, desse problema. Sim, Nós somos hoje o reflexo do que fomos ontem, do que fomos lá no passado, e só a gente pode mudar a nossa história, né? Então, sim, buscar, sem dúvida. né, por ter uma vida mais funcional, mais saudável. É angustiante? É tocar nas nossas feridas, mas é necessário, né? Elaborar tudo isso. Sim, Né? Um trabalho de reconstrução. José Aldo e Raquel, a gente está chegando a 21h32. E a gente vai entrar em considerações finais. Eu creio que esse tema não se esgotou hoje. Ainda ficou muitas sim. questões Vamos para serem continuar. discutidas em outros momentos. E a gente pode, porventura, marcar outro encontro para a Tá. gente debater aqui Sim, na frente, futuramente. O que vocês acham? esse tema, É um muito tema bom, viu? é muito extenso, né? Cada pessoa É, vivencia e tem seus sintomas, então é muito extenso, muito, é para além do que conversamos hoje, né? sim, sim. Eu acho que é um bom tema, viu, Fabíola, de trabalhar tudo isso. Então, gente, eu me fido por aqui. Quer dizer, uma honra para mim estar com você, Raquel, né? Fica sempre à vontade. Né? É uma honra poder bater esse papo com você. Quero agradecer a presença da Fabíola, mais uma vez, que está sempre comigo. E agradecer aqueles que passaram, que ainda vão passar. E dizer que sempre muito agradecido em poder estar fazendo esse diálogo, essa conversação, essa provocação. E além do divã, é uma provocação desse tema tão caro que é o trauma, né? Que nós poderíamos falar a noite toda e ainda não se esgotava o tema, o assunto, porque é muita coisa. Não é que nós andamos em muitos lugares, né? Muitos lugares, Sim, né? De risco, mas é muito bom. Quero agradecer a presença e desejar uma, uma belíssima noite a todos. E meu muito obrigado, mais uma vez, obrigado, Raquel. E muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. Espero que nós possamos fazer mais lives. Bom, obrigado. Boa noite, Fabíola. com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, a você, José Alda Fabiola, e vamos marcar sim para a gente continuar falando desse tema que é extremamente importante. Obrigada, No grupo, né? Raquel, pela Muita pessoa fazendo. disponibilidade de estar conosco aqui. E a gente espera ter outros momentos com você aqui discutindo questões como essas, que são importantes de serem debatidas publicamente, porque a gente tem um público carente de informação. E a gente Sim. precisa trazer esses conhecimentos para o nosso público. José Aldo, você queria também trazer outros informes para o nosso público sobre o curso? E a gente está encerrando o nosso curso Amor, Desejo e Gozo agora nesse mês de julho. E a expectativa é para novos cursos, né, José É, Aldo? dizer que nós estamos terminando nosso Está cortando.
Tá caindo para você? Um novo culto chegando aí, vai ter um novo culto chegando aí, e aí, se à vontade, você queira participar, continuar os estudos psicanálise, se aprofundar mais, a doutora Fabíola, o Marcelo, e que tem muitas coisas aí que vem por aí. Psicanálise, você que também está, sua vida está num desarranjo, numa montanha russa, faça sua análise, procure um especialista na área para trabalhar essas questões. Muito importante. Para que isso não venha apenas, para que você não possa viver a sua vida apenas repetindo, 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 repetindo. Apenas e vestindo, sem vivê-la de fato. Obrigada, Raquel. Obrigada ao nosso Boa noite. Boa noite a todos. E fiquem à vontade, pessoal, para também passar lá no nosso canal do YouTube e assistir todas as outras lives que já fizemos. Então, todas estão lá salvas e fiquem à vontade. Tem vários temas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Podem assistir, compartilhar com quem tem interesse por canal, por conhecimento. Então, nos aguardem até a próxima. Boa noite, Raquel e José Alves. Até a próxima, pessoal. Até.